Fala galera, belezinha? Voltando com a série Clássicos pelo Mundo, e o primeiro capítulo de 2017 reúne dois dos maiores clubes da Colômbia. E apesar de não figurar no hall das disputas mais antigas do futebol colombiano, o confronto de hoje se transformou numa das maiores rivalidades do país, se não a maior. Trata-se do duelo entre Medellín e Bogotá, representado pelas equipes de Atlético Nacional e Millonarios. Nos primórdios do futebol colombiano, muitas equipes, dentre elas as de Cali, trabalhavam desde o início do século XX no amadorismo. Só que Atlético Nacional e Millonarios duraram pouco tempo nessa condição. E o Nacional veio primeiro, fundado em 1935 por estudantes sob o nome de Unión FC, recebendo o nome atual somente em 1947, quando Alberto Lopera, ex-presidente da Liga Amadora, oficializou a criação da equipe. 2 anos depois veio o Millonarios, também criado por estudantes, e ele só foi se tornar oficial lá em 46, sob gestão de Alfonso Quevedo. E foi a partir de 48, com a profissionalização do futebol na Colômbia, que as duas equipes começaram a se enfrentar. A rivalidade entre os dois surgiu inicialmente da disputa de importância entre as cidades de Bogotá, a capital do país, e Medellín. Ainda assim, os duelos entre Atlético Nacional e Millonarios não apresentavam uma relação de ódio exacerbado, característico da maioria das rivalidades. Isso porque, até os anos 70, só deu Millonarios. Entre 50 e 70, os azuis foram muito superiores em relação ao rival, e isso impedia a expansão da rivalidade. Só pra vocês terem uma noção, nesse período, o Millonarios conquistou 8 títulos nacionais, enquanto o Atlético só um, em 1954. Mas tudo isso começou a mudar justamente nos anos 70, quando cada uma das equipes conquistou 2 títulos nacionais, e também quando ocorreram diversos embates decisivos. Como um em especial em 1971, onde o Atlético Nacional conseguiu bater o Millonarios em Bogotá e impediu o rival de conquistar o título. Depois o Clube Verde acabou perdendo a competição por Santa Fé, mas só de ter impedido o rival de conquistar o título já valeu, né? E foi a partir de embates como esse que a rivalidade foi crescendo. Nos 4 títulos conquistados pela dupla, a disputa foi ponto a ponto. Além disso, eles também se enfrentaram na Libertadores de 1974, onde o Millonarios se deu melhor sobre o rival. Mas se na década de 70 a rivalidade se estabeleceu, na de 80 ela se acirrou. E o fator gerador é bem simples: uma série de controvérsias em torno de contratações. Para explicar melhor, o Atlético Nacional atravessou várias contratações do Millonarios, dando aquele famoso chapéu. Em 86, os azuis estavam quase certos com Ricardo Chicho Pérez, mas o Nacional ficou com o jogador. No ano seguinte, novamente buscando reforços, o Millonarios tentava firmar vínculo com Gildardo Gomes, que estava emprestado ao clube pelo Independiente Medellín. Além dele, o clube também conversava com Leonel Álvares e Luiz Carlos Perea, também do Independiente. Mas no fim, todos acabaram acertando com o Atlético. Ou seja, estava instaurada a maior rivalidade da Colômbia. A aversão entre Atlético Nacional e Millonarios seria eterna. E a disputa da Libertadores de 89 fez isso só aumentar. Na ocasião, o Millonarios fez uma ótima campanha na primeira fase, avançando como líder num grupo em que tinha o próprio Atlético Nacional, que também passou em segundo, além dos equatorianos Deportivo Quito e Emelec. Depois, nas oitavas, enquanto os azuis passaram pelo Bolívar, os verdes eliminaram o Racing, e quis o destino que eles se encontrassem na fase seguinte. No primeiro jogo, em Medellín, o Nacional venceu por 1-0 com gol de Usuriaga, e foi em busca do empate no segundo jogo, mesmo com a imprensa colombiana dando como certa a classificação do Millonarios. Lá na capital colombiana, o time de Higuita, o folclórico goleiro, se deu melhor. Os donos da casa até saíram na frente e deram indícios de que conseguiriam a vaga na semi, mas o Atlético acordou, igualou o jogo nos pés de Trelles e avançou. Depois
Depois o Nacional ainda passou por Danúbio e Olímpia até ficar com o título, tornando-se assim o primeiro clube colombiano a conquistar a América. No ano passado ele repetiu a dose e em 2004 o Once Caldas também entrou para esse seleto grupo. Só para lembrar, nessa época a força do Atlético era tão grande, mas tão grande, que a seleção colombiana que disputou a Copa de 90 contou com nada menos do que 8 atletas da equipe, além do técnico Francisco Maturana. E se entre os anos de 50 e 70 só deu o time azul, nos últimos anos só dá o time verde. E a década de 90 foi primordial para que a grande diferença de títulos do maior rival desaparecesse. Nessa época foram 3 títulos do Nacional e nenhum do Milionários. Depois a vantagem foi ainda maior, 8-1, sendo o único título azul conquistado em 2012, encerrando um jejum de 24 anos sem conquista. A última tinha sido em 88. Com isso, o Atlético acabou se tornando o maior campeão nacional da Colômbia, com 15 títulos, enquanto o Milionários estacionou com 14. Além disso, ambos conquistaram a Copa da Colômbia em 3 oportunidades. Então quer dizer que o Atlético domina o clássico? Não! Os azuis levam vantagem no histórico de confrontos e detêm a maior goleada do duelo. No total, Milionários e Atlético se enfrentaram 267 vezes, com 104 vitórias azuis, 78 verdes, além de 85 empates. E a maior goleada aconteceu em 1951, quando os azuis meteram 7-0 no maior rival. A vingança dos verdes veio, no entanto, em 2014, quando o clube conseguiu fazer 5-0 no Milionários. Antes de encerrar, não podia deixar de falar uma coisa. Eu disse no vídeo que o Atlético teve a honra de ter como goleiro o folclórico Higuita. Só que o Milionários não fica atrás. Os azuis já contaram com a presença de Alfredo Di Stefano em seu plantel. Entre o fim da década de 40 e o início da de 50, muitos jogadores do mundo inteiro, motivados pelos bons salários, decidiram jogar na Colômbia. Por conta disso, a Liga Nacional acabou sendo banida pela FIFA e ficou conhecida como Liga Pirata. Mesmo assim, nada apaga a passagem desse craque pelo Milionários, que na época ficou conhecido como o Balé Azul. Mas infelizmente, muitos anos mais tarde, em 2010, o clube teve que ser vendido para um grupo norte-americano para evitar o seu fim por conta de uma grave crise financeira. Agora sim, para encerrar, os tão esperados jogos marcantes. E como eu já falei de alguns aqui no vídeo, principalmente pela Libertadores, eu resolvi pegar os 2 duelos mais recentes entre as duas equipes. Um internacional, a Sul-Americana de 2007, e outro nacional, o Campeonato Colombiano de 2016. Ambos na casa do Atlético, o Atanásio Girardot. Bora lá! E começando pelo torneio continental, em 2007, Milionários e Atlético Nacional se enfrentaram logo na segunda fase da Sul-Americana, depois de terem eliminado os peruanos do Coronel Bolognese e Universitário respectivamente. E o jogo de ida foi eletrizante. No primeiro tempo, mesmo com as duas equipes atacando bastante, o empate sem gols insistia em permanecer no placar, mas aos 47, após pênalti polêmico marcado pelo árbitro, Aristizábal fez o primeiro. Já na etapa final, só deu Milionários. Logo aos 3 minutos, Estrada igualou o marcador. Depois, Siciliano roubou a cena, colocando os azuis em vantagem aos 11 e marcando o terceiro aos 29. 4, 3, 2, 1, gol! De Millonários! Tremendo remate de Siciliano! Perto do fim, o Nacional ainda descontou com Ramírez, mas ficou nisso. E na volta, em Bogotá, o empate sem gols classificou os donos da casa. Depois, os azuis ainda passaram por Colo-Colo e São Paulo, vencendo em pleno Morumbi, até cair na semifinal para o América do México. 9 anos mais tarde veio a vingança do Atlético Nacional. Diferente do Campeonato Brasileiro, o colombiano é dividido em fases de grupos e mata-mata. E os dois times se encontraram logo nas quartas de final, com o Milionários saindo em vantagem e vencendo o jogo de ida em casa por 2-1. Só que lá, como o gol fora não é um critério de desempate, o Atlético teria que vencer por 2 de diferença para avançar. E olha que o jogo foi tenso. Em uma partida repleta de homenagem às vítimas da tragédia da Chapecoense, o Atlético Nacional mostrou que não se resume a gestos de solidariedade e emoção. É também um baita time de futebol.
Sofreu sustos no início, é verdade, mas logo tomou as rédeas da partida e abriu o placar com guerra aos 40 minutos do primeiro tempo. No segundo, a superioridade foi ainda maior, tanto é que o goleiro uruguaio Vicones do Milionários ia se consagrando como o principal nome do duelo, fazendo ao menos 4 defesas de extrema dificuldade. Só que os gols estavam mesmo guardados para o final. Aos 45, Dias fez o segundo, e no minuto seguinte, Nieto ampliou e assegurou a vitória por 3-0. Gol do Atlético Nieto! Depois, por conta do Mundial de Clubes, o time principal foi pro Japão e o Atlético teve que escalar um time sub-20, para encarar o Santa Fé na semifinal, e acabou perdendo. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe, no final eu vou deixar os 2 últimos vídeos postados aqui no canal. Enquanto isso, não esquece de se inscrever, marcar seu amigo ou sua amiga que curte o tema, curtir a página do Papo Desportivo lá no Facebook e deixar seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim, porque na semana que vem eu tô de volta.